Olá, este é o projeto realizado durante o curso de Introdução à Análise de Falhas. Somos o grupo 2, composto por Ana Carolina Fernandes, Maiara Cardoso, Paulo Roberto e Samir Salim. O tema do projeto é a análise de falha de fratura dúctil, que será apresentado por meio de um estudo de caso presente no setor automobilístico. Esse estudo de caso é a falha de parafusos de fixação do berço de motor. A fratura dúctil caracteristicamente apresenta sinais visíveis antes da falha do material. Dessa forma, a sobrecarga dúctil frequentemente é menos surpreendente e catastrófica do que falhas frágeis. Os materiais que apresentam escoamento antes da fratura também podem redistribuir sua carga para a estrutura de suporte, evitando falha catastrófica do sistema. Devido à sua própria natureza, as falhas de sobrecarga dúctil costumam ocorrer durante a fabricação ou relativamente no início do serviço. Segundo o ASM Handbook, volume 11, a causa mais comum de falha por fratura dúctil está relacionada ao underdesign, por exemplo, por erro de cálculo das tensões de serviço, uso indevido ou abuso no serviço, seleção, especificação ou processamento impróprio de materiais, pobre fabricação, entre outras razões. Infelizmente, em algumas situações, as falhas de sobrecarga dúctil são rotineiramente assumidas como erros de projeto, uma prática que ignora todos os outros fatores que contribuem para a falha e podem resultar em erros desnecessários ou ações corretivas imprudentes. A análise de falha superficial ou investigação incompleta da causa raiz pode ser muito enganosa ou mesmo perigosa. Dessa forma, o estudo de caso apresentado a seguir vai exemplificar uma correta análise de uma falha mecânica. Nossa investigação irá se basear na situação apresentada na tese de mestrado de título Conteúdo Digital para Ensinagem de Análise e Interpretação de Falhas Mecânicas, com a autoria de Mariana de Souza Fortes. A falha ocorreu no parafuso de fixação do berço de um veículo automotivo, durante o processo de montagem da peça. O equipamento utilizado na montagem era uma parafusadeira automática, sendo o torque nominal de 80 Nm aproximadamente. Mas antes de nos aprofundarmos nas especificidades da falha, precisamos entender um pouco sobre o berço do motor automotivo. O primeiro design de berço de motor apareceu no final dos anos 60 e foi utilizado apenas para carros de luxo, mas hoje é uma peça que está presente em uma enorme variedade de modelos, pois torna possível o processo de manufatura modular, o que reduz o tempo de montagem e custo. A peça também é componente crítico por apresentar múltiplas funções estruturais, dando suporte para o motor, para a transmissão e para a suspensão. Também distribui uma maior área as altas cargas impostas pelo chassi, reduz as vibrações e choques que são gerados pelo motor, transmissão e pela estrada, sendo que uma falha na peça causaria abrupta perda de dirigibilidade e alto risco de acidente, fato que ressalta a importância da análise de falhas meticulosa nesse componente. Uma análise factográfica de falhas deve seguir as seguintes etapas. Primeiramente, começamos a análise com um exame preliminar, no qual realizamos os registros da peça como recebida. Analisamos também se há necessidade de corte e prevemos como será a limpeza. Além disso, levantamos algumas informações necessárias para a investigação, como, por exemplo, as condições de aplicação e também se existem outros casos no processo. Em seguida, damos início ao procedimento de corte, tomando cuidado, é claro, para não danificar a superfície de fratura, e também a limpeza, também tomando os devidos cuidados. Prosseguindo, damos início ao exame macroscópico, o qual é composto por um exame visual, com registro de fotografias e uma análise de superfície de fratura. Aqui, podemos realizar esse procedimento através do estereoscópio, ou a olho nu também. O importante é encontrarmos evidências dos mecanismos de fratura. Caso necessário, realizamos também um exame microscópico que complementa a etapa anterior.
Nele, utilizamos equipamentos mais sofisticados, como os microscópios eletrônicos. Também podemos realizar alguns testes adicionais, como dureza, caso precise. E, por fim, há a preservação da fratura, onde a peça será armazenada em ambientes secos e frescos. Então, seguindo as etapas citadas anteriormente, teoricamente nos foi fornecido um parafuso de fixação fraturado. Esse parafuso era utilizado na fixação do berço do motor e fraturou durante o processo de montagem, no momento da aplicação de torque por meio de uma parafusadeira automática. Após recebermos a peça, ela foi imediatamente identificada e registrada. Analisando a peça, verificamos que não havia necessidade de corte para uma posterior análise da fratura, e a limpeza foi realizada por banho de ultrassom utilizando álcool isopropílico. Além disso, levantamos as seguintes informações sobre a peça. O parafuso estava em condições normais de armazenamento, sendo que ele estava posicionado corretamente e não havia influência de nenhum fator externo que pudesse interferir na sua integridade. É importante ressaltar que o torque aplicado foi de 80 Nm por metro, com tolerância de 10%, ou seja, estava dentro dos parâmetros de operação. Além disso, o ferramental se encontrava com sua calibração em dia e não apresentava nenhuma anormalidade. Para finalizar essa etapa, verificamos o berço do motor em que o parafuso é fixado. E repare na região que o parafuso estava sendo fixado quando fraturou. Após a inspeção visual e coleta das imagens, verificamos que não havia nenhum indício de corrosão no parafuso ou outros danos fora da região da fratura. Mas, observando a fratura especificamente, percebemos indícios de formação de fricção devido à redução do diâmetro do parafuso, indicando uma provável deformação plástica. Aqui, vale ressaltar alguns cuidados que devem ser tomados e o que não devemos fazer durante o manuseio da peça, como por exemplo, não tentar juntar as superfícies fraturadas, utilizar substâncias corrosivas ou panos na região da fratura e, principalmente, não remover fragmentos da superfície da falha. Agora, por meio de fotografia coletada por estereomicroscópio, com um aumento de 6,25 vezes, podemos observar a presença de trincas entre os filetes do parafuso, muito provavelmente decorrentes do esforço de torção aplicado na peça. Outras imagens, também coletadas no estereomicroscópio, reforçam um indício de deformação plástica, devido à morfologia de taça-cone. Como as imagens coletadas inicialmente já demonstraram indícios de deformação plástica, também tentamos identificar as 3 zonas que compõem uma região de fratura dúctil. Essas 3 zonas são identificadas como: primeiro, temos a zona fibrosa, que, como o próprio nome diz, é uma região com aspecto fibroso, sendo onde geralmente a falha se inicia e cresce devagar. Já a segunda zona é a zona radial, que é a região de propagação intermediária da falha. Tem uma propagação lenta e bastante absorção de energia para a fratura final. E por fim, temos a zona de cisalhamento, também conhecida como Charlips. Ela apresenta uma inclinação de 45 graus em relação à tensão aplicada no material. É a região de estágio final da fratura, e devido a isso, essa é uma região importante para a identificação de toda a sequência da falha. Além disso, o tamanho dessa zona é proporcional à tenacidade da fratura e à ductilidade do material, nos permitindo realizar, então, uma comparação com essas duas propriedades. Nessa imagem abaixo, podemos observar as 3 zonas bem definidas. Para o nosso case, analisando as imagens, não identificamos os Charlips para realizarmos uma engenharia reversa e chegarmos na região de início de fratura, apresentando somente uma zona radial devido ao tamanho reduzido na seção em que ocorreu a falha. Aqui, destacamos a necessidade de coleta de mais imagens e de melhor resolução, que poderiam auxiliar na análise e identificação das zonas. A superfície da fratura
foi analisada por meio de microscopia eletrônica de varredura, buscando identificar a região de início da fratura e também buscando por aspectos que pudessem indicar o mecanismo da fratura. Para melhores resultados, a superfície da fratura foi dividida em 4 regiões, que apresentam morfologias diferentes. Dessa forma, cada uma das regiões foi analisada independentemente por MEV. Nas imagens extraídas do MEV, verificou-se aspectos de fratura dúctil devido à presença de microcavidades. Vale relembrar aqui um pouco sobre o micromecanismo alveolar, ou seja, sobre os dimples. Os dimples são cavidades que se formam como consequência da deformação plástica, ou seja, quando uma tensão acima do limite de escoamento for aplicada no parafuso, ele absorve energia e se deforma plasticamente. Ao se deformar, microcavidades vão se formando coalescendo devagar, dando origem ao que chamamos de dimples. Analisando as informações obtidas através da análise das superfícies de fratura para o parafuso, percebemos que todos os indícios obtidos através da fractografia, eles indicam que a fratura ocorrida foi do tipo dúctil, devido à presença de microcavidades, ou seja, os dimples, e também a característica de taça cone. Para verificar se o material do parafuso obedece aos critérios mínimos de limite de escoamento, limite de resistência e alongamento, 5 amostras de parafusos foram analisadas por ensaio de tração. Os resultados foram satisfatórios, com valores dentro da especificação. Nessa etapa, também se descartou uma futura análise de composição química do material. Resumindo as informações obtidas, temos que o parafuso ele não apresenta sinais de corrosão, o parafuso não apresenta defeitos de fabricação e também não há indícios de má utilização nem dos equipamentos ou de um armazenamento inadequado. Os ensaios de tração comprovam que o material não apresenta defeitos de composição química. E, por último, a análise fractográfica mostra claramente sinais de fratura dúctil. Dessa forma, é possível concluir que houve uma má utilização do parafuso no processo de montagem. Possivelmente, o parafuso foi posicionado de forma incorreta e, quando submetido às condições normais de trabalho, sofreu esforços além dos quais ele foi projetado para receber. Caso a montagem tivesse sido feita de acordo com as instruções, o material ele não teria fraturado. Para este caso, recomenda-se que as instruções de operação sejam obedecidas de forma sistemática, para evitar que esse tipo de problema ocorra novamente.